Boa noite, meus irmãos. Que a paz seja convosco. Sejam bem-vindos a mais uma pregação aqui no canal Viver é Cristo. Hoje meditaremos aqui, o nosso estudo terá por tema: o que você está fazendo aqui, Elias? O cuidado de Deus nas adversidades da vida. 1 Reis 19, dos versículos 1 ao 18. Então, hoje meditaremos aqui um pouco, nessa passagem. Veremos aqui, é, algo que acaba acontecendo muito, nas nossas vidas, essas dificuldades. Também, é importante que possamos, aprender a lidar com essas dificuldades, e não agir aqui como Elias agiu, ao deixar, se tomar pela tristeza profunda. Então, hoje meditaremos nessa passagem. E peço aos irmãos já de antemão, se possível for, por gentileza, os irmãos deixarem o vosso like, deixarem também o vosso comentário, pois certamente isso auxiliará na divulgação dessa pregação e assim mais pessoas poderão ser tocadas por meio dessa mensagem. Antes de iniciarmos aqui com o estudo, faremos aqui uma leitura bem rápida, É um pouco longo, mas iremos abordar aqui de forma resumida, até o versículo 18 aqui de 1 Reis, capítulo 19. Então, diz assim: Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: Que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã, nessa hora, eu não faça com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia, chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: Levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: Levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até que chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite, e a palavra do Senhor veio a ele: O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: Saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve o murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. Nenhuma voz lhe perguntou: O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: Volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Nissi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto,
fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Então, amém. Essa é a passagem que hoje meditaremos e tentaremos trazer aqui reflexões para as nossas vidas. Então, apostila na tela. Após a poderosa demonstração de Deus no Monte Carmelo, onde Elias confrontou e venceu os profetas de Baal, Jezabel, ao saber do ocorrido, ameaçou tirar a vida do profeta. Então, a gente pode ver aqui, no capítulo anterior, Elias aqui, né, ele propondo um desafio, onde Deus, ele responde, né, com fogo. A gente pode ver aqui, né, Elias acabando ali por zombar deles, né, ali, eles tentando, né, fazer de tudo para que Baal acabasse respondendo, mas ele não responde, né, a gente sabe, era um deus falso, e Deus acaba ali, né, respondendo com fogo do céu. E a gente vê aqui no fim que Elias, ele mandou matar, né, a gente vê aqui, ó, a gente pode ver aqui. Então Elias ordenou-lhes: prendam os profetas de Baal, não deixem nenhum escapar. Eles os prenderam e Elias os fez descer ao riacho de Quizon e lá os matou. Então a gente vê aqui que os profetas de Baal foram mortos, né? Ou seja, teve um grande acontecimento aqui na vida de Elias, né? Ele presenciou ali o grande poder do nosso Deus, né? Uma manifestação realmente poderosa, né? A gente vê fogo ali caindo do céu e acabam que todos ali acabaram por ficar impressionados e eles proclamaram, né, quando viram isso. Aqui a gente vê no 39. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Então, a gente vê aqui que foi um grande feito, né? E aí, Acabe, né, que a gente sabe que foi um rei muito, realmente ali, contrário, né, aos ensinos, né, ali. Ele era um rei desobediente, um rei pagão, né? Casado com Jezabel, acabou por contar tudo pra ela, né? E a gente vê aqui que Jezabel acabou enviando um, uma ameaça, né, a Elias. E assim, né, Elias acabou ficando entristecido. Dando prosseguimento, Elias, tomado pelo medo, fugiu para salvar-se. Ele se dirige ao deserto, se assenta debaixo de um zimbro e pede a Deus que lhe tire a vida. Estava exausto, desanimado e se sentia só. Mesmo em seu estado de fuga e abatimento, Deus não o repreende duramente. Em vez disso, envia um anjo que o alimenta e fortalece. Elias come, bebe e, fortalecido, caminha 40 dias e 40 noites até o monte Horebe, o mesmo monte onde Moisés encontrou-se com Deus. Lá, ele entra numa caverna e se esconde. É nesse contexto que Deus lhe pergunta: que fazes aqui, Elias? A pergunta não é por falta de informação, mas para levá-lo à reflexão. Então, essa pergunta aqui, né, não é porque Deus, a gente sabe que Deus, ele é onisciente, né, ele sabe de tudo. Não era porque Deus não sabia, mas, né, é uma pergunta, se a gente lê nesse sentido, se a gente lê, a gente vê que era para levar Elias à reflexão, né? E era isso que Deus aqui estava fazendo, né? Ao perguntá-lo e ao perguntar isso a ele, né? A gente vê a resposta ali de Elias. Elias responde, né, expressando seu zelo por Deus, mas também sua frustração, dizendo que os filhos de Israel rejeitaram a aliança, destruíram os altares, mataram os profetas e que ele era o único restante e que agora buscavam tirar-lhe a vida. Deus então manda Elias sair da caverna e diversos sinais acontecem: um vento forte, um terremoto e um fogo, mas Deus não estava em nenhum deles. Depois do fogo, veio uma voz mansa e suave, e só então Elias sai e cobre o rosto. A mesma pergunta é repetida: que fazes aqui, Elias? Ele responde do mesmo modo, ainda preso ao sentimento de solidão e fracasso. Mas Deus mostra que o plano dele não havia terminado. Elias deveria ungir Hazael como rei da Síria, Jeú como rei de Israel e Eliseu como profeta em seu lugar. Além disso,
Deus revela que havia 7.000 em Israel que não se dobraram a Baal, nem o adoraram. Elias não estava sozinho como pensava. O estudo desse trecho mostra como Deus cuida de seus servos até nos momentos de maior fraqueza. Mostra também que mesmo quando pensamos que tudo acabou ou que estamos sós, Deus tem um plano maior e há outros fiéis que permanecem. Sempre permanece, né, ali um restante, um remanescente. A pergunta, o que você está fazendo aqui, é uma forma de Deus nos chamar de volta à missão, à fé e ao propósito. Elias precisava saber que o caminho ainda continuava e que ele fazia parte de algo maior. Então, essa frase aqui, ela foi feita a Elias para levá-lo, né, ali à reflexão, né? E muitos podem se encontrar nesse mesmo estado de Elias, né? E Deus acaba perguntando, né, para essas pessoas: o que você está fazendo aqui, né? O que você está fazendo aqui para levar à reflexão, né? Então, meditaremos nessa passagem, algo bem profundo mesmo, né? O cuidado de Deus nas adversidades da vida e prosseguiremos aqui. O desespero diante de tempestades que nos pegam de surpresa, né? A gente tem aqui a passagem de 1 Reis 19, dos versículos 1 ao 4, que diz assim: Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: Que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã, nesta hora, eu não faça com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá ele deixou seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta ou de zimbro, né, vai depender da versão. Sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Elias havia acabado de passar por uma das maiores manifestações do poder de Deus em sua vida. O fogo do céu havia consumido o holocausto no Monte Carmelo, diante de todo o povo, provando que o Senhor é Deus. Ele viu ali, né, uma grande manifestação do poder de Deus, né? Fogo caindo do céu, né? Algo realmente impressionante. Já pensou ver uma coluna, né? Uma coluna de fogo ali caindo do céu para consumir ali o holocausto, né? Deve ter sido algo assim realmente a gente vê, né? Impressionante, né? O poder do nosso Deus ali agindo, né? Eles acabaram ali também, né? Temendo a Deus por causa disso, né? E os profetas, né, no caso ali Baal, acabou por não responder, como a gente sabe, né, um deus falso, mas o nosso Deus, né, ele sempre ali tem ali, né, permanecido conosco e revelando, né, ali por meio de suas obras que só ele é Deus, né, até mesmo ali por meio da própria criação. Os profetas de Baal foram derrotados e parecia que a idolatria havia sido finalmente vencida. No entanto, em vez de haver arrependimento e restauração, Jezabel responde com ameaça de morte. Elias, surpreendido pela reação da rainha, acaba se desesperando, né? Ele se desespera. E foi esse o erro, né, ali de Elias. Ele teve ali o primeiro impacto, né? Recebeu a má notícia e teve o primeiro impacto dessa má notícia. A partir disso, ele deixou com que o medo, né, o dominasse. É isso que a gente deve evitar. Se por acaso, né, vier ali algum problema, alguma dificuldade, alguma adversidade, né, para cada um de nós, a gente vai de fato ser impactado ali, né? Vamos ter ali um grande impacto, né? Ao receber aquele problema, né? Aquela dificuldade ali de primeira. Mas a gente não deve deixar o medo nos dominar. Temos que demonstrar, né, a nossa fé em nosso Deus e assim confiarmos nele, né? Pois quando temos fé, certamente tudo, né, ali dá certo. E se não der, certamente foi a vontade de Deus que assim, né, prevalecesse, né? Deus, ele sabe ali o que é o melhor para cada um de nós. Foi sim, né, que um momento de fraqueza na fé, como a gente viu, né, acabou deixando o medo dominar. Elias, ele conhecia o poder de Deus, mas deixou-se abater pelo primeiro impacto da adversidade. O medo tomou conta de seu coração, não porque ele não acreditava mais, mas porque o cansaço físico e espiritual, né, o deixou vulnerável. Elias provavelmente estava ali se esforçando muito, né, principalmente ali andando no deserto, né, um deserto bem quente, então ele poderia realmente estar bem cansado e desgastado.
O corpo desgastado e a alma exausta abriram espaço para o desânimo. Ele fugiu porque naquele momento não conseguia, né? Provavelmente ali não estava tendo mais forças para sustentar a luta. E é nesses momentos que a gente deve buscar a Deus, né? Quando, né? Na verdade, não só nesses momentos, né? Em todo momento, mas se sentirmos isso, né? É, nos buscarmos, né? De forma ainda mais profunda, de forma ainda mais, né? Ali, constante, para que a gente possa vencer as dificuldades, as adversidades e assim poder, né? Passar pela prova, né? Confiando em Deus. Em meio a isso, ele reconhece algo profundo. Tira a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Né? A gente vê aqui antepassados, né? Foi só a diferença de versão. Elias, no auge do desespero, entende que não é invencível nem superior às gerações anteriores. É apenas um homem sujeito às mesmas limitações, fraquezas e medos, né? Ou seja, em nada, né? Nós somos melhores. Do que eu não sou melhor, né, do que um irmão, nem irmão é melhor do que eu, né? Certamente Deus ali ele nos concede uma porção do seu espírito, nos concede ali uma quantidade de talentos e nós trabalhamos, né, ali no reino do nosso Deus, mas em nada, né, nós somos melhores do que os outros, pois isso não é capacitação nossa, mas é Deus, né, quem nos capacita. Por isso que nós não podemos nos orgulhar diante disso, né? E também ter esse reconhecimento, né? Nós não somos melhores do que nossos antepassados, né? Ninguém ali. Nós somos melhores. Nós apenas temos que ali, né, fazer a obra e render glórias a Deus. Se nós podemos, né, ali trabalhar no reino, seja pregando, seja, né, orando, seja louvando, da forma que for, né? É agradecer a Deus, né, por Ele ter ali nos capacitado a trabalhar no seu reino. E esse reconhecimento não é apenas sinal de cansaço, mas também, né, de quebrantamento. Ele percebe que não há glória pessoal no serviço a Deus e que até os mais fiéis dependem da graça do Senhor para permanecerem firmes, né? Todos nós dependemos, né, do nosso Deus para permanecermos firmes. E não há glória pessoal no serviço a Deus, né? Não há por que nos gloriarmos quando servimos a Deus, né? Certamente as nossas capacitações, né? A gente não pode nem dizer nossa, né? É Deus quem nos capacita, não é algo que pertence a nós. Então, temos que também ter esse reconhecimento, né? De que acabamos ali, né? Sendo sujeitos nessas mesmas limitações, fraquezas e medos. A gente vê aqui, né? Elias havia presenciado uma grande manifestação, feito ali milagres, todas essas coisas, mas mesmo assim teve ali uma tristeza profunda, né? Uma tristeza que o levou até a depressão. A gente vê aqui, né? Tira a minha vida. Ele não estava querendo mais viver, né? Pediu a morte. Esse momento da vida de Elias mostra que até os mais usados por Deus podem ser surpreendidos por tempestades que abalam a alma. E que mesmo nesses momentos, Deus não se afasta. Ao contrário, ele se aproxima com cuidado, envia alimento, descanso e uma voz suave. E não abandona quem ele chamou, né, para trabalhar e servi-lo, né? Certamente ele vai se aproximando e nos ajudando, né? E no momento certo ali ele age e nós vemos, né, o cuidado dele. É o que a gente vê ali nos próximos versículos, né? A gente vai ver o cuidado de Deus com aqueles, né, que passam também por essa tristeza, né? E talvez muitos hoje, né, muitos que hoje se sentem como Elias, após grandes batalhas, mas agora isolados, cansados e com vontade de parar, estejam sendo visitados por esse mesmo Deus e cuida antes de enviar de volta. Então, nós somos, né, seres limitados, nós sabemos disso. Deus também, ele sabe e ele nos usa, né, no momento correto, né? E há várias mensagens da Bíblia, né? Deus ali nos chamando também para descansarmos, né, em sua presença e buscarmos a ele, né? Deus ele nos concede ali as forças, nos concede ali as energias, né, necessárias ali para trabalhar, né, no seu reino, não é capacitação nossa, mas é ele quem nos concede isso. Então, fechando aqui o desespero diante das tempestades que nos pegam de surpresa, né, que não venhamos a nos desesperar, né, diante do primeiro impacto com relação a essas tempestades, problemas, adversidades que nós passamos em nossa vida. Mas se passarmos e recebermos alguma notícia ruim, né?
teremos aquele primeiro impacto, mas que não nos deixamos, né? Não nos deixemos ali dominar por esse primeiro impacto, mas demonstrar, né, a nossa fé em nosso Deus. Finalizando esse tópico, a gente parte para os próximos versículos, vai ser do 5 ao 8, o cuidado de Deus nas tempestades da vida. Diz assim a passagem, 1 Reis 19, dos versículos 5 ao 8. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: Levanta-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado, sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até que chegou a Horebe, o monte de Deus. Elias, deitado debaixo de um zimbro, né, dessa árvore, desejando a morte, adormece exausto. Ele não ora pedindo força, não levanta os olhos, não pede direção, apenas quer que tudo acabe. É nesses momentos que a gente deve orar, né, pedindo força, pedir ao nosso Deus, né, a direção, como devemos agir, né, como devemos, né, ali enfrentar, né, essas dificuldades, esses problemas que a gente acaba enfrentando, né. Elias, ele não acabou pedindo isso, né, acabou pedindo o contrário. Certamente, se ele tivesse pedido a força, né, a direção, ele poderia sim, né, ter tido coragem nesse momento e ter se enchido ali, né, da coragem para perseverar, né, ali na missão que ele ainda tinha de cumprir. Então, bem interessante aqui a gente vê, né, Deus ele também cuida de nós até nesses momentos de dificuldade. Então, que não venhamos, né, a pedir ali a morte ou então que tudo acabe, mas que possamos pedir, né, a força, entregar todas as nossas ansiedades a Ele, né, todas as nossas dificuldades e assim, né, prosseguirmos na caminhada cristã. Mas prosseguindo aqui com o estudo, mas é justamente aí, no ponto mais baixo, que Deus se revela de forma silenciosa e cuidadosa. Não com repreensões, mas com sustento. Um anjo o toca e diz: Levanta-te e come. Ao lado, um pão cozido sobre brasas e uma botija de água, né? Provavelmente uma água ali bem gelada e limpa, né? Um pão também, né? Um pão puro. Tem, né, ingredientes que acabam nos fazendo mal. Isso acabaria trazendo também ali renovação, né? A gente diria energias físicas, né? Acaba sendo renovado de fato com esse alimento que provavelmente era um alimento bem saudável. E a gente vê aqui, por meio disso, né, o cuidado do nosso Deus quando passamos, né, por dificuldades. E esse cuidado é profundo. Deus não se apresenta com cobranças ou exigências. Primeiro, ele trata do corpo. Elias come, mas ainda não tem forças. Dorme novamente. O anjo repete: Levanta-te e come, porque o caminho te será sobre modo longo. O alimento não era apenas físico, era a preparação para o que viria. Deus estava dizendo em silêncio: Eu ainda conto com você, né, por meio ali do mensageiro, né, por meio do anjo. Deus ele estava dizendo isso, né, de forma ali silenciosa a ele, né, que ainda tinha o que ele ainda fazer para Deus. Então ele estava preparando ele de forma física, mas também, né, ali espiritual, né? A gente vai ver ali o consolo, né, do nosso Deus diante do que Elias ainda do que ele estava passando, né, e do que ele ia fazer também. Então, quantos hoje, né, não se encontram assim, deitados, abatidos, desejando parar, e Deus, em sua misericórdia, ainda envia sustento. Não apenas pão e água, mas palavras, consolo, direção. O que vemos aqui ecoa claramente na voz do Filho de Deus, Jesus Cristo, quando diz: Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, não nos preocuparmos, né, com problemas, mas confiar no nosso Deus, né, por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Expressarmos essa fé, essa confiança em Deus e termos a fé para pedir, né,
Pois se pedirmos com dúvida, né, não acontecerá, né? Temos que ter a fé, a certeza, né, de que Deus nos ouve. E apenas trazendo, né, aqui, é, falando sobre o jugo, né, dessa passagem, a gente pode ver aqui duas imagens, né? O jugo era algo utilizado ali, né, nos bois, para que eles pudessem arar, né, ali a terra. E Jesus, ele não está, ele estava falando disso, né, fazendo referência a isso, mas, né, o jugo, ele é comparado, né, aos ensinos, né, de um rabino naquela época, né, ali, é, da Torá, né, e acabava sendo chamado de jugo, a gente vê aqui, né. Jugo no tempo de Jesus, simbolicamente, era os ensinos de um rabino? Sim, no tempo de Jesus, o jugo era frequentemente usado como uma metáfora para a carga ou responsabilidade que os ensinos de um rabino impunham sobre seus discípulos. E nesse site a gente vê aqui, no judaísmo do primeiro século, um jugo era uma metáfora para a interpretação e aplicação da Torá por um rabino. Então, Jesus ele chama, né, a tomarmos do jugo dele, né, dos ensinos, né? Não que ele estivesse ensinando algo novo, né, mas aperfeiçoando e explicando de forma melhor o que já vinha sendo ensinado, né? E é essa imagem que Jesus aqui está dizendo, né? Que tomemos do seu ensino, né? Do seu jugo, pois ele é leve, né? E suave. Então, o jugo, né, em Mateus 11, refere-se aos ensinos que alguém segue. Os fariseus tornavam esse jugo pesado ao acrescentar regras não contidas nos mandamentos de Deus, como considerar cuspir no sábado uma transgressão, né? Foi por isso que Jesus, ao curar, né, o cego ali, ele cuspiu no chão, né? Ele fez ali a lama, o lodo, né? E acabou passando ali nos olhos do cego, e o cego, né, ele foi ali curado. Foi justamente para mostrar que isso era algo que não estava ali, né, nos mandamentos, ou seja, ele aperfeiçoou e demonstrou o verdadeiro ali significado do sábado, né, que o sábado foi feito por causa do homem e não o homem, né, por causa do sábado, ou seja, a vida está acima do sábado, né? Entre outras coisas, né, que a gente pode considerar, né? Ele foi dando esse jugo leve, né? Jesus, ao contrário, ele oferece um jugo leve, baseado na verdadeira obediência que traz descanso à alma, né? Ou seja, os ensinos da Torá. O problema era que acabavam por criar leis e leis, né? Leis em cima de leis que não contavam, né, ali na, na própria Torá, né? Acabavam criando ali tradições. Então, Jesus ele nos convida a tomar do seu jugo, né, do seu ensino, pois certamente não é pesado, é leve e suave, né? Assim como Elias, que diante do cansaço físico e espiritual deixou-se abater, muitos podem sentir vontade de desistir. Contudo, o evangelho é também um chamado, né, ao desempenho, à fé ativa e à obediência fiel. Não adianta apenas buscar, né, alívio. É preciso também responder ao chamado de Deus, que dá forças para seguir adiante, ou seja, confiar nele, pedir forças. Mas aí também temos que fazer a nossa parte de responder a esse chamado, né? E buscarmos trabalhar no reino do nosso Deus, né? Cumprir com a nossa missão. O caminho seria longo, mas Deus estava provendo o necessário para Elias continuar. O mesmo se aplica para nós hoje, né? Mesmo nas tempestades, ele não desiste de quem caiu. Antes preparou o abatido para levantar e prosseguir na obra. Então, espero que tenha ficado claro, mas essa questão, né, dos versículos 5 a 8, o cuidado de Deus, né, nas tempestades da vida, que possamos, né, ver ali o nosso Deus, né, agindo ali e nos auxiliando, né, mesmo que não percebamos, né, temos que pedir olhos para ver e ouvidos para ouvir, né, e percebermos, né, pois até mesmo ali, né, desde o nosso levantar, né, nossos dias já é uma dádiva do nosso Deus, então temos que também agradecer e ver o cuidado do nosso Deus em nossas vidas, né? E se por acaso, né, tivermos ali dificuldades, né, tivermos ali passando por ansiedades, é como Jesus ali nos ensina, né? Para pegar a passagem, é, a gente vê aqui em Mateus 6, Mateus capítulo 6, dos versículos 25, a partir do 25, a gente vê aqui. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber,
nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo do que o vestuário? E aí Jesus traz várias comparações aqui, né, de que Deus ele cuidando dos animais, né, e o campo também, né, e ele finaliza aqui, né, e eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles, né, no caso os lírios. Pois se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe e é amanhã lançada no forno, não nos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos ou que beberemos, né? Ou com que nos vestiremos. Ou seja, não permanecer inquieto, né? Diante de um problema, diante de uma dificuldade. Como eu vou resolver isso? Como eu vou conseguir consertar isso? Como eu vou conseguir pagar isso? Não permanecer inquietos, né? Com isso. Olha o que ele traz aqui, né? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Então, não permaneçamos, né, ali ansiosos e percebamos, né, em vez de olhar para o problema, olhemos, né, para o cuidado do nosso Deus. O que é que ele já tem feito em nossa vida? O quanto ele nos ajudou, né, em nossos problemas e dificuldades que nós vencemos, né? Então, é confiar em Deus e demonstrar essa fé, né? Claro que às vezes a gente acaba ficando ali preocupado, né? Acaba ali ficando meio assim, né? Um pouco perturbado, mas isso é algo normal, né? Ali do ser humano, mas também é dever nosso controlar isso e deixar, né? Com que a fé acabe ali dominando, né? Essa ansiedade, esse medo, né? E confiarmos, né, ali no nosso Deus, pois certamente Ele tem cuidado de cada um de nós, né? Se não me engano. 1 Pedro, né, aqui, 5, versículos 7, diz assim, só pegar a passagem, 1 Pedro 5, versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, ou seja, confiando no nosso Deus, né, mesmo ali perante esses problemas e dificuldades que nós acabamos enfrentando, né, vigiarmos, orarmos e confiarmos, né, no nosso Deus. Então, espero que tenha ficado claro essa parte. Prosseguiremos aqui. Deus é Deus de perto e não de longe. A gente vê aqui no versículo 9, né, de 1 Reis 19. Ali entrou numa caverna e passou a noite, e a palavra do Senhor veio a ele. O que você está fazendo aqui, Elias? Depois de caminhar 40 dias e 40 noites até o Horebe, o monte de Deus, Elias entra numa caverna e ali passa a noite. Então a palavra do Senhor vem a ele com uma pergunta. O que você está fazendo aqui, Elias? Essa pergunta carrega mais do que um interesse informativo. Deus não precisava saber o que Elias fazia. Ele já sabia. Como nós sabemos, nosso Deus, ele sabe de todas as coisas. Não era essa a intenção, né? Do nosso Deus ali ao fazer essa pergunta, né? O que é que ele estava fazendo, né? Naquele local, né? Aqui, ele fala aqui, né? Ele já sabia o que é que ele estava fazendo, né? O porquê que ele estava ali. O que ele queria fazer era levar ele, né, à reflexão, né? A intenção era confrontar Elias com sua própria condição, levá-lo a reconhecer o que se passava por dentro de si, dentro de si. Ao fazer a pergunta, Deus estava conduzindo o profeta a refletir, não colhendo informações, né? E a maneira como ele formula a pergunta revela algo essencial, sua presença. A gente vê algo aqui que quando a gente lê acaba passando despercebido. Mas Deus ele não pergunta o que ele está fazendo lá. Ele não pergunta o que é que você está fazendo aí, o que é que você está fazendo lá, né? Mas aqui, termo que no hebraico, né? A gente tem aqui, né? Pó, né? Alguma coisa assim do tipo, que significa literalmente neste lugar, nesta posição. Isso mostra que Deus estava ali com Elias, presente na caverna, na angústia, na solidão, no momento mais escuro do profeta. Ou seja, né? Esse aqui, ele, se a gente ler só de passar, né? Assim, ler, fazer uma leitura corrida, deixar passar ali sem perceber, a gente entende ali, né? O sentido até que era para levar à reflexão, mas acaba passando despercebido. Mas esse aqui, essa palavra aqui, ela revela, né, que Deus ele é presente, ele está presente, né? Não é um Deus de longe, né? Mas um Deus de perto, né? Ele permanece ali.
conosco em todos os momentos, né? Esse detalhe nos lembra, né, do que está escrito em Jeremias 23, né? Trouxe aqui em duas versões. Porventura sou eu Deus de perto, diz o Senhor, e não também de longe, né? E mais uma vez aqui na NVI, essa aqui é a versão ACF, né, Almeida Corrigida Fiel, nova, né, aqui versão internacional. Sou eu apenas um Deus de perto? Pergunta o Senhor, e não também um Deus de longe? Então a gente vê, né, Deus ele está presente ali em todo momento, né, em toda dificuldade, né? Deus sabe, Deus ouve, Deus vê, né? Ele sabe ali de todas as coisas, sabe pelo que passamos, né? E às vezes até mesmo esses problemas, essas dificuldades, né, que nos enfrentamos, são, né, para nos amadurecer. Nós acabamos ali, né, passando essas dificuldades e aprendemos, né, uma coisa ao vencermos nesses problemas, acabamos por aumentar a nossa fé. Então, esses problemas não vêm só por vir, né, mas também tem o seu ali objetivo. Elias, ele não estava fora do alcance de Deus, mesmo após ter fugido, mesmo abatido. O mesmo Deus que havia se manifestado em poder no Monte Carmelo, agora está com Elias na sua crise mais profunda, não distante, mas presente. Bem interessante, né? Ao analisarmos aqui a palavra aqui. Por isso que decidi abordar trazer aqui, né, de forma separada, o versículo 9. E prosseguindo com o estudo, a gente entra aqui, né, na, na pergunta, né, que acaba ali, Deus ali, né, fazendo para o profeta, né, que fazes aqui, Elias? Isso dos versículos 10 ao 14, né. Ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram teus profetas. A espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse, saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à estrada da caverna. E uma voz lhe perguntou, o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. Então, mais uma vez aqui, Deus, né, acaba lhe perguntando para ele, né, o que é que ele estava fazendo naquele local, né, aqui. O que é que ele estava fazendo, né, naquela caverna. Mais uma vez aqui, né, essa mesma pergunta que a gente vê no versículo 9, né, o que você está fazendo aqui, Elias, né, mais uma vez levando ele a refletir, né. Elias responde à pergunta de Deus com um desabafo, ele desabafa aqui, né, acaba fazendo um desabafo. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, os israelitas rejeitaram a tua aliança. Ele está decepcionado, cansado e sente-se sozinho. Diante disso, Deus o convida a sair da caverna para algo mais profundo, uma revelação sobre quem Deus é e como ele age. Então, vem um grande e forte vento, mas o Senhor não está no vento. Depois um terremoto, mas o Senhor também não está ali. Em seguida, fogo, algo que lembrava a manifestação de Deus no Monte Carmelo. No entanto, novamente, Deus não está ali. Por fim, um sussurro suave e tranquilo, e é nesse som leve, quase imperceptível, que Deus se manifesta. Através dessa manifestação ali do nosso Deus, né, a gente vê, por meio desse sussurro, né, quase imperceptível, a gente vê que Deus ele também não age só por meio de grandes coisas, né? Por exemplo, como o fogo, mas também por meio ali de coisas básicas também que a gente vê, né? Pode ser algo, né, que, por exemplo, eu tô com uma vontade de comer ali, vamos supor que umas uvas. Aí, né, por eu não ter ali a condição de poder comprar as uvas, chega alguém ali e
simplesmente ali comprou umas uvas e acabou querendo dar, né, um cacho ali pra mim. Então a gente vê que também Deus ele pode agir nas coisas mais também ali básicas, né? Que a gente pode chamar de básica, mas Deus ele age em todo momento ali, né? Em nossas vidas, desde esse exemplo, né, que eu acabei trazendo, mas já tem exemplos também mais eu diria que maiores, né? Pode ser uma dívida ali que parecia impagável para nós, ou então até outros problemas, mas Deus ele age ali tanto, né, no, no mínimo, quanto também ali, né, nas coisas maiores. Deus ele tem sempre agido em nossas vidas, né? Desde o nosso levantar até o nosso deitar, né? Desde quando acordamos até, né, ali dormirmos. Deus ele vem agindo em nossas vidas, né? Nos sustentando. Como diz, né, aqui o salmista em Salmos, né? Capítulo 3. A gente pode ver aqui Salmos, capítulo 3, acho que o versículo 7. É... Não, aqui é o 5. Eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Certamente ele vem agindo em nossas vidas, né? Só o fato de acordarmos, né? Podemos acordarmos e podemos também dormir, também é um exemplo da dádiva do nosso Deus, algo que ele nos concede ali gratuitamente, né? Então, né, a gente vê aqui que Deus ele também se manifesta através de coisas que podem parecer imperceptíveis, mas a gente pode ver ali desde as coisas mais básicas até coisas ali que a gente pode dizer que maiores, né? Essa sequência não é por acaso. Deus havia se manifestado antes com fogo, mas agora escolhe lhe ensinar que sua presença não está restrita ao extraordinário. Ele não estava no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas sim num sussurro suave. O mesmo Deus que envia o fogo do céu também se revela na calma, na quietude. Essa lição não era apenas para Elias, mas também para nós. Deus ele continua agindo, mesmo quando não age, né, como antes. Ele fala também no silêncio, nas pequenas coisas, e sua presença pode ser real e transformadora, mesmo quando tudo ao nosso redor parece comum, né? Por isso que Jesus mesmo diz, né, lá, é, muitos viram aqueles feitos de Jesus, muitos viram, né, as curas, todas essas coisas realizadas e não creram. Mas ele diz: bem-aventurado aquele que não viu, mas creu, né? Mas acreditou. A gente pode tirar aqui. É, ele, mas creu. A gente pode ver aqui. João 20:29. Aqui Tomé, né, acabou ali duvidando, né? Acabou ali não acreditando, né? E disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados que não viram e creram. Então, né, Deus ele também age nas mínimas coisas também. E isso a gente pode ver aí nas dificuldades que a gente enfrenta, né? Embora que a gente é um pouco difícil, né, a gente ver uma manifestação assim, algo realmente grande, né? É um pouco hoje a gente acaba não vendo assim mais tanto, né? A gente consegue perceber sim Deus agindo ali, né? Nas mínimas coisas que a gente acaba pedindo também. Então, é importante que a gente também venha reconhecer, né? E ver ali o agir de nosso Deus nas mínimas coisas também. É, e somente lendo aqui, né? Essa lição não era apenas para Elias, mas também para nós. Deus continua agindo mesmo quando não age como antes. Ele fala também no silêncio, nas pequenas coisas, e sua presença pode ser real e transformadora, mesmo quando tudo ao nosso redor parece comum. Ao ouvir o sussurro, Elias cobre o rosto com a capa. Ele reconhece a santidade da presença de Deus, mesmo que sem grandes manifestações. Deus então repete a pergunta: que fazes aqui, Elias? Revelando que a verdadeira resposta não havia ainda sido dada, né? Deus ele perguntou. Ele respondeu, né, aqui com isso, mas, né, novamente pergunta para levar, né, ele a essa reflexão, né? Revelando que a verdadeira resposta ainda não havia sido dada. Ele repete, né, o mesmo lamento, ainda carregando a dor, mas agora, né, diante da revelação, já não está sozinho, né, em sua escuridão.
Deus estava ali, ensinando-o a confiar também nos modos silenciosos do seu agir. Então, a gente vê aqui, por meio desses versículos, que Deus ele também age nas mínimas coisas, né, nas menores coisas. E essa pergunta é para levar, né, levar ali, né, Elias a refletir, né, do porquê que ele estava ali. Era isso que Deus estava querendo fazer, né, ali com Elias. Então, é interessante a gente ver aqui, né, a manifestação do nosso Deus. Ele acabou ali, né, se manifestando em um murmúrio de uma brisa suave, né, um sussurro. Então, a gente também tem que reconhecer que Deus age nas mínimas coisas. Partindo para o próximo tópico, Deus sempre preserva um remanescente. Eu espero que tenha ficado claro nessa essa última parte, né? Fases Elias, onde foi abordado os versículos 10 ao 14. Partindo aqui para o último tema, nos últimos versículos de 1 Reis 19, dos versículos 15 ao 18, Deus sempre preserva um remanescente. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Nissi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate de Abel, Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da mão de Azael, escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas, né, não beijaram. Então a gente vê um contraste aqui, uma diferença, né? Deus, ele fez com que permanecesse 7.000 ainda em Israel, fez sobrar um remanescente, né? Confrontando aqui essa resposta de Elias, né? Ao dizer que ele estava, né, ali só, né? Sou o único que sobrou, né? Então a gente vê que Deus, ele sempre deixa, né, permanecer um remanescente que o adore, né, em espírito e em verdade. Quando Elias se sentiu sozinho e acreditou ser o último, né, fiel restante em Israel, Deus o corrigiu com uma revelação poderosa. Né? A gente vê isso no versículo 18. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Ou seja, Elias não estava só. Deus sempre preservou um remanescente, um povo fiel, que mesmo em meio à idolatria e à perseguição, permaneceu de pé. Essa realidade, ela é profundamente confirmada em Apocalipse 12. A gente vê essa semelhança, né? Tanto aqui quanto em Apocalipse 12, onde a mulher, símbolo da verdadeira igreja, aparece sendo perseguida pelo dragão, mesmo enfrentando opressão e ataques. Deus prepara para ela um lugar no deserto, onde é sustentada por um tempo determinado. A mulher não é destruída, ela é protegida. Isso nos mostra que mesmo nos períodos mais sombrios da história, Deus nunca deixou sua igreja desamparada. Então, é importante a gente também entender aqui Apocalipse 12, né? A mulher ali representando a verdadeira igreja, né? Que foi sustentada ali, né? Por 1.260 dias. Para aqueles, né? Que ainda não entendem, assim, o... querem, né? Também entender ali o livro do Apocalipse. Recomendo, né? Que venham aqui no canal. Podem vir aqui na descrição e ver aqui, né? O Revelando Apocalipse. É uma série bem profunda, né? E também ali de estudos, né? Ali sobre o Apocalipse, né? À luz da Bíblia. A gente pode ver aqui, né? O capítulo 12, onde também é explicada essa questão. Mas recomendo que vejam do início. É bem interessante também aqui os estudos feitos aqui, né? Nessa série revelando o Apocalipse. Para aqueles que desejam, né? Conhecer. E outra coisa, né? Bem interessante também. A marca, né? Desses que restaram, desse remanescente, são os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Deus, ele sempre fez, né, com que permanecesse ali um restante, um remanescente, né, de seu povo, né? E isso foi para confrontar ali Elias, né, para mostrar para ele que ele também não estava sozinho, né, nessa, passando por dificuldades, problemas, né? Talvez também esses 7.000 israelitas, né, também estavam ali, né, passando também por problemas quanto à perseguição, né? E a idolatria estava imensa lá, né? Em Israel. Então,
O desânimo de Elias era real, mas sua percepção estava limitada. Deus abre seus olhos para uma verdade maior. A fidelidade nunca foi sustentada por esforço humano isolado, mas pela ação constante de Deus em guardar o seu povo. O mesmo Deus que cuidou da mulher em Apocalipse 12, cuidava de Elias e continua hoje, né, preservando aqueles que o seguem com sinceridade, né? Deus, ele sempre faz com que reste um remanescente, né? Nós nunca lhe passamos, né, por dificuldades, problemas sozinho, né? No mundo, né, ali a gente vê ali é, todos nós, né, todos nós que somos irmãos, né, temos uma só fé, um só batismo, né, um só Senhor, né? Todos nós passamos por dificuldades e assim como Elias estava sujeito a esses problemas, todos nós também estamos sujeitos a isso. Passaremos, né, por dificuldades, mas é como Jesus diz, né, lá, eu não me lembro exatamente a passagem, né, no mundo tereis aflições. A gente pode ver aqui João 16:33. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, né? Todos nós passaremos ali por dificuldades, por aflições, né? Então não devemos, né, ali agir dessa forma, achando que estamos só nessa, né? Parece que sim, né? Parece que somos os únicos a sofrer essas dificuldades, mas cada um de nós, né, está sujeito a problemas, né? Embora que para alguns certas coisas possam ser mais fáceis, para outros, né, podem ser mais difíceis, né? Alguns têm problema com relação a algum dos mandamentos, talvez para deixar algum vício, mas outros já tiveram mais facilidade com isso, né? Então, mas essa mesma pessoa que acaba tendo essa facilidade para vencer, né, esses vícios, ela pode ter dificuldade com outra coisa. Então, todos nós ali passamos por aflições e dificuldades. Esse quadro também revela algo importante para os dias atuais. Não estamos sozinhos na fé e na obediência. Ainda que o mundo pereça, tomado por infidelidade e abandono da verdade, existe um povo escondido, sustentado por Deus, vivendo para glorificá-lo, mesmo quando ninguém mais parece, né, fazê-lo. Então, sempre resta um remanescente, aqueles, né, que adoram a Deus em espírito e em verdade, que não são contaminados, né, por heresias de Babilônia, né, por heresias, falsas doutrinas, né, ali envolvidas, né, por meio ali do sistema religioso. Sempre há um remanescente, né? Deus, ele sempre faz com que permaneça, né, um restante ali e seja fiel a ele. Então, espero que tenha ficado claro nesse estudo. É algo bem profundo, né? Isso aqui foi somente uma breve, né, meditação. Creio que ainda dava para tirar muitas coisas, né, sobre essa passagem, mas para não estender tanto, abordei aqui de forma resumida. Partindo para a conclusão, a gente irá finalizar aqui, né, o estudo, abordando aqui um resumão, né, do que a gente acabou estudando aqui, né, e trazendo ali reflexões para nossa vida. Portanto, se hoje você se encontra como Elias, cansado, isolado, achando que tudo chegou ao fim, saiba que Deus ainda está presente, mesmo quando tudo parece silêncio. Ele não se revela apenas em manifestações grandiosas, mas também no sussurro suave, no descanso restaurador, no alimento inesperado e na força que renasce onde só havia esgotamento. Elias não foi desprezado por sua fraqueza. Deus não o repreendeu com dureza, mas o acolheu, o fortaleceu e o reorientou. Tal como a mulher de Apocalipse 12, que mesmo perseguida foi sustentada no deserto, também há sustento para você. Ainda que há alimento no caminho, ainda há alimento no caminho, ainda há propósito e ainda há outros que permanecem, né, fiéis. Você, né, nós não estamos sozinhos. Temos, né, a presença de vários irmãos que, né, acabam tendo nessa fidelidade ao nosso Deus, e temos também, né, o nosso Deus conosco e o nosso Senhor Jesus Cristo, né, o seu Filho ali também. O apóstolo Pedro nos lembra, né, dessa verdade, sabendo que as mesmas aflições se cumprem em todos os vossos irmãos, entre os vossos irmãos no mundo. 1 Pedro 5:9. O sofrimento não é exclusivo seu. Há uma comunidade silenciosa de fiéis que também luta, também chora e também confia. Deus tem reservado um povo e ele chama, né, a cada um de nós, né, não para desistir, mas para se levantar e seguir em frente.
porque a obra ainda continua e há muito o que fazer ainda, né? Ainda há muito o que fazer, ainda há muito o que nós trabalharmos, né? Antes, nesses dias que antecedem, né? A volta do Senhor Jesus Cristo. Jesus, né? Ele nos faz o seguinte convite, né? Essa passagem que já foi lida, né? Possamos também deixar com que isso cumpra, né, em nossas vidas. E diz assim, Mateus 11, versículo 28, Vinde a mim, todos vós, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, né? Se Elias, um profeta fiel e experimentado, né, teve momentos em que pensou que não havia mais saída, quanto mais nós. Mas Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos convida a irmos a Ele, né, com nossos cansaços, não para sermos acusados, mas para sermos aliviados, sermos reavivados para prosseguir, né, nessa caminhada, que certamente não é fácil, né? Por isso que diz, né, o caminho é estreito. O mesmo Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que sustentou Elias no deserto, que alimentou e restaurou suas forças, ainda fala no silêncio e age nas pequenas coisas. Então, né, se você está abatido, esgotado ou sem direção, ouça o sussurro suave do Senhor te chamando hoje. Levante-se, há pão no caminho, há missão adiante, e há um Deus que nunca deixou te guardar, que nunca deixou de te guardar. Então, que possamos confiar em nosso Deus, se estivermos ali na situação de Elias, né, em uma tristeza profunda, que venhamos, né, à presença do nosso Deus, façamos orações e peçamos, né, a Ele forças para prosseguir, né, até o fim, perseverando, né, pois certamente Ele nos capacitará e a sua ajuda, né, certamente será conosco, mas isso nós temos que pedir com fé, e assim, né, acontecerá em nossa vida. Romanos 15:33. E o Deus de paz seja com todos vós. Amém. Então esse foi o estudo, meus irmãos, espero que tenha sido edificante para cada um de nós, né? Eu fui edificado por meio desse estudo, bem interessante, né? Abordar essa questão de Elias e possamos buscar a Deus, né? Dessas dificuldades, não nos entristecermos, não nos deixarmos nos abalar, mas buscarmos ao nosso Deus em todo momento, né? Orando sem cessar. Peço mais uma vez, por gentileza, aos irmãos já de antemão, né? Se os irmãos puderem, né, deixar o like, deixar o comentário. Certamente mais pessoas, né, que necessitam de uma palavra, né, ali. O consolo pode ser tocadas, né, por meio dessa pregação. E através do like, do comentário, né? Os irmãos acabam ali demonstrando ao algoritmo, né, do YouTube que gostaram, né, dessa pregação e assim o vídeo acaba sendo mais divulgado, né? Então, agradeço a todos, né, que vieram a ouvir, né, vieram ouvir essa breve meditação. Convido aqueles que são novatos, né, a conhecer a Igreja de Deus, tanto discipulado, né, com vários áudios aqui, é, vários ensinos, né, cerca aqui de 100 áudios, né, a gente vê aqui, 108 áudios de estudo profundo, né, além do Revelando Apocalipse. Convido, né, a todos possam conhecer, né, o site aqui, conhecer as doutrinas, né, e conhecer a Igreja de Deus, né. E agradeço a cada um que veio escutar essa breve meditação. Que Deus os abençoe e que a paz seja convosco.